Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Eu sou o Dr. Fábio Porto, sou neurologista, sou especialista em neurologia cognitiva e do comportamento, e tenho experiência em neuroimagem em demência. Eu tenho dedicado a minha carreira em atender pacientes com demência, em ensinar outros médicos a avaliar demência de uma forma muito mais segura, usando a neuroimagem como instrumento para facilitar o diagnóstico, para aumentar a segurança de uma forma prática e de uma forma acessível. Então, é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Eu vou tentar desses três dias, nessas 3 aulas, ensinar um método que eu criei e que eu uso junto com a minha esposa, a doutora Gislaine, que é radiologista, para usar a neuroimagem para facilitar o diagnóstico e aumentar a segurança no diagnóstico de demência. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, nesse mini curso, você vai descobrir um caminho, um mapa, uma rota, para você entender como que o exame de neuroimagem pode ser visto de uma forma simples, de uma forma estruturada, e que vai te possibilitar diagnosticar a demência com muito mais segurança. E isso vai ter uma grande repercussão na sua vida. Você vai se sentir muito mais seguro, você vai ter a sensação de ter controle do diagnóstico e você vai ser visto como um expert em demência. Então, tudo isso é possível. Então, aqui alguns pontos que eu queria falar para começar. A gente tem aqui o mesmo que. Tem várias barreiras, né, para essa ideia de conseguir usar a neuroimagem para diagnosticar demência. Então, um dos pontos é mesmo que você ache que te falta tempo para aprofundar nessa área, para você estudar, para você aprender. Mesmo que você sinta que você depende totalmente do laudo, ou exclusivamente do laudo. Mesmo que você acredite que a neuroimagem seja uma coisa distante da sua prática, né, que você não aprendeu, que você não teve contato na sua formação acadêmica. E mesmo que você acredite que neuroanatomia é uma coisa complexa, é difícil, é impossível aprender. Então eu vou tentar quebrar esses 4 mitos, essas 4 distorções do pensamento. Porque, de fato, isso são distorções. A gente vai ver, ao longo desse curso, desse mini curso, que é possível a gente pular essas barreiras, transpassar isso e tentar entender que, quando você consegue pular isso, você vai usar a neuroimagem para iluminar os seus diagnósticos. Aqui é um ponto importante. Para quem que a gente desenvolveu esse mini curso? Para quem que é feito esse mini curso? Para você que quer avaliar a neuroimagem dos pacientes que você pediu, sem depender totalmente ou exclusivamente dos laudos. Para você que quer ter uma opinião própria sobre o exame, quer ter uma opinião individual, quer entender os achados e quer correlacionar com a clínica. Um outro ponto, se você quer atender melhor os pacientes. Tá? Por quê? Quando você adquire esse conhecimento, você passa a transmitir mais segurança. E isso melhora a percepção da qualidade do seu atendimento. Quer dizer, ter segurança para atender o paciente bem, para discutir, por exemplo, com outro colega, discutir com um radiologista, discutir com alguém da equipe multidisciplinar. Quando você tem domínio do diagnóstico, segurança, certeza, tudo isso fica muito mais simples, você fica mais seguro. E você passa a sensação de expertise. Você passa a ser uma referência no assunto. Um outro ponto é a questão de segurança, evitar erros. Eu também tenho medo, às vezes, de errar o diagnóstico, de falar, de dar uma sentença de uma doença degenerativa, sendo que não era. Olha como isso é importante, ter segurança. Para você dar um diagnóstico de doença de Alzheimer, por exemplo, você tem que ter bastante segurança. Por outro lado, quando você fala assim, eu acho que é possível que seja, vamos tratar, mas eu não tenho certeza, isso é ruim. Quer dizer, é difícil dar o diagnóstico, mas quando você dá, você tem que estar seguro. Você tem que transmitir essa segurança. Porque a família, o paciente, percebe isso. E quando você não passa segurança, muito frequentemente as pessoas procuram outra opinião, procuram uma outra avaliação. Elas não estão seguras, elas não conseguem entender e aceitar o diagnóstico. Então, olha como isso é importante e como a neuroimagem é um instrumento para dar segurança, para você estar mais seguro. Então, isso é muito importante. Saber usar a neuroimagem realmente ilumina os diagnósticos. Tá? Então, o desejo de se atualizar profissionalmente, isso daqui talvez é uma pedra angular. Quer dizer, a gente precisa muito se atualizar. A gente precisa estar sempre aprendendo coisas novas. A gente precisa estar entendendo os avanços da tecnologia para sempre beneficiar nossos pacientes. O grande objetivo desse curso é ensinar médicos a usar a neuroimagem para beneficiar os pacientes. Porque essa é a função dos médicos. Trazer segurança, tratar bem os pacientes. E esse é um ponto fundamental. Então, tudo isso tem como principal função você conseguir atender melhor os seus pacientes com demência. E isso é um objetivo possível, alcançável. Eu vou mostrar, ao longo dessas 3 aulas do mini curso, como isso é relativamente simples. Então, sigam comigo. Para quem que é esse mini curso? É para você, colega médico, que está comprometido em aprender continuamente. Estar sempre aprendendo, um eterno aprendiz. É para você que busca aprimoramento profissional.
Quer dizer, sempre conseguir entender melhor as doenças, entender melhor os exames. E para você, colega médico, que quer ter autonomia ao avaliar exames de imagem. Então, todos esses são pontos bastante importantes. E para quem que não é esse curso? Se você for assim, olha, não precisa fazer. É para os médicos que não estão dispostos em transformar a sua prática. Tá bom como tá, né? Não precisa mudar. Que não tem interesse em se atualizar. Olha, o que eu já sei, tá ótimo. Não preciso saber mais. É para médicos que buscam resultados sem aplicação prática. Se você gosta só de teoria, não gosta de pôr a mão na massa, não faça esse curso. Se você não quer buscar melhorar os diagnósticos para os seus pacientes, se ter dúvida, ficar sempre é uma possibilidade, deve ser Alzheimer, não faça esse curso. Se você não quer ter certeza, segurança, assertividade, esse curso não é para você. Antes da gente começar de fato, eu gosto muito dessa frase. Ela é do Leonardo da Vinci. Ele fala que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Então, para a gente poder entender uma coisa, ela tem que ser simples. E, de fato, quando a gente entende, simplifica muito. Quer dizer, quando uma coisa é muito difícil, a gente não consegue explicar, é difícil ensinar, porque, de fato, a gente não entendeu ela. Por quê? Porque quando a gente simplifica, a coisa fica sofisticada. Então, o grande intuito do mini curso é simplificar o uso da neuroimagem nos diagnósticos de demência. Então, é possível ser simples. E isso vai aumentar a sua segurança. Então, o mini curso, ele foi dividido em 3 aulas. Eu gostaria que vocês seguissem exatamente essa ordem. A primeira aula são 7 erros que impedem os diagnósticos precisos. Quer dizer, o que a gente não pode fazer para ter essa meta de usar a neuroimagem de maneira simples para aumentar a segurança no diagnóstico. Aula 2 são os 3 pilares para a segurança diagnóstica nas demências. E a aula 3 é o mapa, é o roteiro. É para onde a gente vai. Então, esse roteiro prático para diagnosticar demências com segurança. Então, essas 3 aulas, elas conseguem já colocar a gente num eixo, numa rota diagnóstica. E vai facilitar muito a neuroimagem para diagnosticar demências com segurança. E nesse mini curso, você vai ter uma apostila exclusiva. E daqui a pouquinho eu vou te mostrar como é que você faz para ter acesso a essa apostila. A gente vai ter aqui um exercício, né, que para você avaliar os seus conhecimentos. Então, não perca essa oportunidade. Continua aqui comigo. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar como é que você vai conseguir a apostila, ok? Além disso, esse mini curso vai ter um certificado de conclusão, como esse que você está vendo aqui na tela, tá? Mas para você ter esse certificado, você vai precisar participar de todas as atividades, fazer os exercícios e comprovar que você assistiu o mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Então fique atento, né? Então se envolva ao máximo, aproveite o máximo esse mini curso. Esse mini curso ele foi feito com muito carinho, né, com muito tempo de estudo. Ele é baseado na minha prática na vida real. Como eu uso a neuroimagem no meu consultório com os meus pacientes para poder diagnosticar demência. Eu quero mostrar isso para vocês. Até porque eu acho que ensinar pessoas a diagnosticar demência é, na verdade, um ato de carinho, de amor. É um ato que a gente precisa fazer para melhorar o diagnóstico de demências. Então, é um serviço, na verdade, é um serviço público, um serviço em que eu faço com o maior prazer. Tá? Então, aprender a diagnosticar demência é uma coisa que ajuda os pacientes, reduz o sofrimento, e eu faço isso de muito bom grado. Então, ao final dessas 3 aulas, você conhecerá o roteiro completo para diagnosticar demência com segurança, sem ficar totalmente dependente apenas do laudo. Tá? Então, eu acho que ter um mapa, ter uma rota é fundamental e a gente vai conseguir, com um pouco de conhecimento mais focado de neuroanatomia, de correlação clínica, ter essa independência, ser capaz de ter uma opinião própria em relação aos exames que você mesmo pediu dos seus pacientes, que você conhece a história, que você conhece o sintoma clínico, os sintomas cognitivos. Não faz muito mais sentido? Você conhece tudo isso. Como que você não consegue nem avaliar coisas básicas de imagem em demência? É muito mais fácil, lógico, se você tiver a capacidade de avaliar. E é isso que eu quero ensinar hoje. Bom, gente, mas antes de eu entrar no conteúdo, eu gostaria de contar um pouco como é que esse método veio parar aqui nas minhas mãos, né? Então, esse método ele foi criado ao longo de vários anos, né, de estudo, de batida de cabeça, de insegurança, de parceria com várias pessoas que ajudaram muito a criar esse método. Mas uma grande mudança, uma grande epifania que eu tive na minha vida foi quando eu fui para Boston, fazer parte do meu doutorado na Universidade de Harvard. E lá eu comecei a ver que os médicos sabiam ver neuroimagem de uma maneira muito melhor do que eu sabia, pelo menos. E isso me fez acender uma luz. Olha, eu preciso mudar. Eu preciso fazer uma forma estruturada que eu consiga ver a imagem também como eles veem, com muito mais sabedoria, com muito mais eficiência. E aí, isso foi o start de 2014 para 2015, foi o tempo que eu fiquei lá, de tentar pensar uma coisa diferente.
Então, de fato, né, olha aqui, eu fiz o meu doutorado, né, em neuroimagem em demência. A gente avaliou ressonância, PET, e eu fiz uma parte do meu doutorado na Universidade de Harvard. Nesse trabalho, eu ganhei um prêmio, né, no melhor trabalho internacional no Congresso Americano de Neurologia, em 2017. Mas aqui, né, de fato, eu também tenho que dizer que a Gislaine, a minha esposa, radiologista, foi um grande diferencial na criação desse método, na criação do curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Então eu vou contar um pouquinho mais dessa história. Essa história ela tem anos de duração, mas quero que vocês entendam como que a gente criou esse curso. Isso não é uma coisa assim que veio do nada. Isso foi talhado, moldado, com anos de experiência. Então, para quem não sabe, né, eu sou casado com uma radiologista, a doutora Gislaine, né, aqui, acho que é a formatura dela, mas a gente namora desde 2001, né, e ela, em todos esses momentos aqui em Harvard, aqui na Abras, que eu sou fui diretor científico e hoje eu sou presidente da Regional São Paulo, de fato, ela ajudou muito a eu consolidar esse conhecimento em neuroimagem. Porque um ponto é importante, gente. O que eu descobri ao longo desses anos de olhar a imagem, olhar o laudo? Muitas vezes, o radiologista, ele aprende a laudar não com coisas que são fundamentais ou que são importantes para o clínico. E aí, existe um gap, assim, um abismo, às vezes, entre o que o clínico quer saber e o que o radiologista lauda. Muitas vezes, o conhecimento do radiologista é, olha, eu tenho que achar um tumor, um sangramento, um hematoma. Porque se eu não achar isso, as coisas vão ficar ruins. Mas o clínico quer saber, olha, tem uma atrofia hipocampal? É simétrica ou assimétrica? Tem atrofia parietal? E aí, são coisas diferentes. Então, o fato é que muitas vezes eu olhava os casos com a Gi e a gente não concordava. Ela falava assim, já vi muito disso daí, o paciente não tinha nada. Mas, de fato, alguém já tinha passado assim, olha, esse paciente tem um problema na memória visual. Vamos ver o hipocampo direito, que faz a memória visual? Será que ele está um pouquinho melhor que o esquerdo? Entenderam a diferença entre uma coisa e outra? Quando você vai focado, muitas vezes o radiologista não está habituado a achar detalhes minuciosos, que são correlatos com a história. De anos dessa discussão, a gente foi moldando. Ela foi me ensinando, muito mais. Eu fui ensinando um pouquinho para ela, especialmente a coisa mais clínica. A gente foi fazendo um método. Então, de fato, né, eu sou muito grato à doutora Gislaine, né, e ela é uma coautora desse método. Ela também participou da formação desse modo de ensinar, desse modo de usar a neuroimagem. E aí, né, esse método, de fato, me ajudou muito a ganhar notoriedade, a ser conhecido como especialista em demência. Eu já tive a oportunidade de dar entrevistas, de participar de aulas, de escrever capítulos. Então, o método de usar a neuroimagem me fez passar segurança. E pela segurança, aqui tudo isso aconteceu na minha vida. E, de fato, eu diria que quando eu percebi que eu podia usar a neuroimagem para iluminar os meus diagnósticos, facilitou muito. Tudo isso daqui é consequência. Então, aqui, quando aparece um novo tratamento, né, eu sou chamado para falar. Né? Então, em parte, quando tem alguma coisa de demência, eu sou sempre chamado. E aí, sem dúvida também, isso facilitou muito o meu consultório, a minha vida privada. Eu tenho muito mais pacientes hoje, muito mais encaminhamentos. Eu sou muito requisitado para segunda opinião, por exemplo. Né? E eu acho que, de fato, esse método me ajudou muito. Tá? Então, essa história de como o método surgiu é interessante. Porque eu acho que vocês devem achar esquisito, assim, o que é o Fábio, né? Como que um médico não radiologista vai estar ensinando radiologia? E aí, se a gente não percebe como que isso surgiu, às vezes as pessoas devem estranhar. Né? Então, como que foi no passado? Né? Será que eu sempre tive esse conhecimento? Eu também tinha dificuldades. Claro que eu tinha. Eu acho que era um pouco como você. Né? Eu também queria ter capacidade de avaliar a imagem sem depender totalmente do laudo, capacidade de usar a neuroimagem para clarificar as coisas para os pacientes, para as famílias. Eu também tinha dificuldade em correlacionar a clínica com a imagem. E aqui, né, lá na faculdade, né, eu conheci duas pessoas que mudaram a minha vida e, de fato, participaram muito desse método. Um aqui é a Gislaine. Então, essa foto aqui é de 2001, nosso primeiro ano de namoro. Né? Olha como a gente está bastante tempo juntos. E ela, que se tornou radiologista, especializada em neuroimagem, ajudou muito a moldar como eu vejo neuroimagem hoje. Então, ela, de fato, é uma coautora desse curso. Tá? E também eu tive um grande professor, diria que um mentor na faculdade, que é o Dr. Rogério Marrocos, um neuropsiquiatra, que me ensinou as bases do cérebro, de como o cérebro modula o comportamento, da importância da neuroanatomia, a importância de fatos neuroanatômicos,
no conhecimento da cognição e do comportamento. Essas duas pessoas moldaram, né, o meu caráter, moldaram o meu conhecimento médico e moldaram o meu foco desde o início da faculdade. E até hoje, elas, de fato, participaram muito da formação desse curso. Então, você vê aqui uma foto eu da faculdade, de fato eu tinha todas essas inseguranças. E aí, eu só não me habituei a isso. Na verdade, eu me sentia inquieto, eu me sentia inseguro. Essa insegurança ficou muito mais intensa depois que eu me formei. Quando eu comecei a atender pacientes com demência sem estar na residência, sem ter um preceptor para me ajudar. Porque aí era minha responsabilidade. Eu não gosto, até hoje, de não ter certeza das coisas. Isso me causa insegurança. Isso me causa uma inquietação, uma sensação de mal-estar. E disso veio esse método. Tá? Então, essa história ela foi moldada com anos de estudo. E, mais uma vez, não foi fácil. Teve muito erro, teve muita batida de cabeça, muita insegurança envolvida. Mas, ao longo de anos, a gente conseguiu formar esse método que eu quero passar hoje para vocês. Então, um dos pontos, eu sempre quis ser referência. Sempre quis ser conhecido por demência. Desde muito cedo, eu sou apaixonado pela relação cérebro-cognição, cérebro-comportamento. E para eu conseguir ter bases para consolidar esse conhecimento, a neuroanatomia, o conhecimento da neurofisiologia foi fundamental. E aí, ao longo de alguns anos, hoje, eu sou reconhecido nessa área. E graças a Deus, hoje eu estou numa condição muito melhor. Seja ela no meu consultório, nas minhas aulas, no que eu sou chamado para dar palestra. Isso, de fato, eu devo a essa minha história e esse método de usar a neuroimagem. Então, superar essas inseguranças e ter precisão no diagnóstico é uma coisa que foi consequência de usar a neuroimagem de uma forma a iluminar diagnósticos. Então, isso veio ao longo de muito tempo. Então, hoje, eu diria que eu trabalho, tenho meu consultório privado, eu dava aula numa universidade privada, eu tenho consultório também na cidade de Londrina, assim como na cidade de São Paulo. Eu sou médico assistente voluntário e pesquisador do estudo de psiquiatria, na parte de psicogeriatria, com ênfase em neuroimagem. Então, tudo isso fez com que eu adquirisse conhecimento e, de fato, eu só cheguei nesse grau de conhecimento através desse método de usar a neuroimagem como um grande auxílio. Então, a minha tese de doutorado foi com neuroimagem. Então, eu estou estudando isso há muito tempo. E, de fato, eu acho que ao longo desses anos, a gente conseguiu criar um método que facilite, que seja simples e que aumente a segurança. Então, o meu desejo sempre foi esse, simplificar. Né? Como eu já falei, eu acho que, de fato, simplicidade é o maior grau de sofisticação. Quando você consegue ensinar de forma simples, quando você consegue ter didática, é porque você entendeu uma coisa complexa e tornou ela mais palatável, mais fácil. E eu acho que isso é fundamental quando a gente fala em demência. As pessoas têm medo de demência, têm medo de neuroanatomia, têm medo de cognição, têm medo de comportamento. E não precisa ter medo, porque dá para aprender de uma forma simples, de uma forma fácil. Então, esse meu desejo é o que eu tento passar nesse curso. E se esse for seu desejo, olhe bem o curso, preste bastante atenção, aplique o que você vê aqui na sua vida real. Você vai ver que vai fazer uma grande diferença. Vai mudar a sua vida. Então, eu também sempre tive essa dificuldade, né, de faltar confiança, faltar segurança. E se você sente isso, saiba que eu sei como é. Eu já estive nos seus sapatos. Eu já vesti essa roupa. Eu sei que isso causa sofrimento. Isso é ruim. Se a gente conseguir ter segurança e confiança, as coisas vão funcionar de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais fluida. Então, eu também já tive insegurança para interpretar exames. Eu não tinha um roteiro, não tinha um mapa, não tinha uma rota. Eu não tinha prática, não tinha experiência, eu tinha medo. Eu não sabia correlacionar o que eu via no livro clínico do que com o exame de imagem. Essa correlação clínico-radiológica era muito difícil para mim. Eu não conseguia entender o que eu via nos exames, o que era T1, T2, flare, gradiente eco, difusão, T2 estrela, SWIP, SWAN, MIP. Não sabia o que era essa sigla, não sabia um roteiro, não sabia o básico de imagem. De falta, eu não sabia como usar ferramentas de avaliar, de visualizar a neuroimagem. Então, era um ponto assim que, às vezes, o paciente vinha com 2, 3 imagens impressas e com laudo. Eu pegava a imagem impressa, assim, colocava assim, fingia que estava vendo, né, e não conseguia ver nada, porque eu não sabia como que eu via a imagem na tela.
como que eu entrava no site, como que eu pegava a imagem DICOM e abria. Então isso era também uma dificuldade. Eu também senti e sofri isso. Eu sei como é ruim. Só que isso me deixava inseguro. Só que eu tive a ideia de falar, olha, isso não é para mim, eu preciso melhorar isso. E aí veio a criação desse método. Então essa transformação aconteceu quando eu decidi mudar. Falei, olha, para mim não está bom. Para mim não basta ser assim. Eu preciso criar uma coisa que mude isso. E aí, usando essas oportunidades que a vida me deu, da Vislaine, radiologista, do Rogério, e de todos os professores que eu tive, em todas as universidades, todo mundo que me ensinou, que participou da formação, seja aqui no Brasil, seja fora, eu usei todo esse conhecimento ao longo de anos e criei uma forma para mudar isso. E essa mudança, de fato, causou efeitos positivos. De fato, mudou a minha vida e hoje eu não sei como eu conseguia viver sem ter feito isso, sem usar esse método. Era muito difícil, assim, era uma coisa hoje que eu vejo como impossível de imaginar. De fato, eu diria que melhorou muito a minha vida, melhorou muito a minha abordagem com os pacientes, com as famílias. Então foi depois de tudo isso, toda essa história, uma jornada de fato, que eu aprendi a sistematizar a minha abordagem e criar esse método. Então esse método, mais uma vez, foi criado a várias mãos, foi criado especialmente com a Vislaine, minha esposa, foi criado na experiência de acertos e erros, foi cunhado também no meu consultório. E aqui o grande ponto é que eu passei a entender o que eu precisava procurar. Quer dizer, não era exatamente o que o radiologista tinha aprendido. Então, era um misto do que o clínico queria e que o radiologista sabia. Desse método, ele passou a ser aplicável para clínicos. Clínicos, eu falo, neurologistas, geriatras, psiquiatras, clínicos gerais, médicos de família, qualquer médico que tenha pacientes que têm demência e que usa a neuroimagem para avaliar esses pacientes. Claro que esse método também pode ser usado para radiologistas, por que não? É uma visão clínica radiológica, isso deve ajudar também. Mas o grande ponto é que quando você sabe o que procurar, você simplifica. É um método simples. Você consegue aprender sem saber extensamente neuroanatomia, sabendo pontos específicos. Você consegue aprender rapidamente, com pouco tempo de estudo. E o mais importante, você consegue aplicar na vida real. No seu consultório, na sua clínica, no seu ambulatório. É um método pragmático, facilmente aplicável, de uso prático, de uso real. E isso foi feito especialmente para clínicos, para que você consiga usar o seu conhecimento clínico e correlacionar com a imagem, usando a imagem para iluminar os diagnósticos. Ah, mas você deve estar perguntando assim, por que eu estou querendo ensinar isso? Então, de fato, olha, fazer esse curso gerou muito esforço. Então, aqui é uma época que a gente fazia o curso presencial. Mudar esse curso do presencial para online gerou muito esforço. Eu tive que aprender a fazer coisas online, a gente teve que fazer marketing, propaganda. Na verdade, eu usei muito do meu tempo para isso. Mas por que eu estou me importando tanto? É uma coisa só comercial? De fato, não é. Se fosse uma coisa só comercial, hoje eu estou bastante razoável com o meu consultório, com as minhas aulas, com as coisas que eu faço. Não é uma coisa só comercial. Eu sempre acreditei que esse método facilitou muito a minha vida e a vida dos meus pacientes. Esse método causa segurança ao dar diagnósticos e as pessoas, as famílias, sofrem muito menos, entendem mais, aceitam mais, saem desse método sem inseguranças. E eu acho que eu ensinar esse método para outros médicos que não tiveram essa mesma oportunidade, essa mesma jornada que eu tive, ou que são mais jovens, ou que são menos especialistas em demência, mas que sim veem pacientes com demência, isso é minha obrigação moral. Isso é um trabalho, de fato, para a humanidade. De fato, em prol dos pacientes que têm demência. Como vocês estão vendo aqui nessa imagem, eu faço parte da Abras. Hoje eu sou o presidente da Regional São Paulo, da Abras. É um trabalho totalmente voluntário, em que a gente tem que conscientizar sobre demência, fazer psicoeducação. E uma das coisas que eu acredito, que quando eu ensino para os médicos que fazem os diagnósticos uma maneira de aumentar a segurança, de evitar erro, de conseguir expressar melhor, eu estou fazendo também um trabalho em prol da doença de Alzheimer e das demências. Então, de fato, eu acho que isso é um trabalho humanitário, é um trabalho para o bem da humanidade, para reduzir o sofrimento dos pacientes. E eu acredito que isso não é só uma questão financeira. Eu acho que quando você consegue fazer diagnósticos com segurança, evitar erros, você trata precocemente,
O tratamento precoce melhora o prognóstico. Você trata corretamente. Você não acha que demência é tudo a mesma coisa. Você consegue orientar melhor as famílias a como lidar, o que fazer, o que precisa mudar. Então isso tem uma implicação muito mais profunda do que só uma coisa comercial para vender curso. Eu não acho que esse curso, de fato, ele tenha só essa função. Eu acredito, de coração, que eu estou iluminando os diagnósticos. Ensinar isso é minha obrigação. E é por isso que eu perco aqui o meu tempo, eu gravo, às vezes à noite, eu faço um grande esforço para fazer as aulas da melhor forma possível, de uma forma didática, porque eu acho que isso vai ajudar, sim, pessoas que vivem com a doença de Alzheimer e as famílias dessas pessoas. Porque eu sei do sofrimento delas. E eu recebo toda hora mensagem dizendo que, olha, quando você fez a análise da imagem, quando você deu certeza do diagnóstico, apesar da tristeza do diagnóstico, é muito melhor ter um diagnóstico. Eu sempre falo isso, olha, ter um diagnóstico é ruim. Não ter um diagnóstico é pior ainda. Quer dizer, quando você sabe o diagnóstico, o nome, o sobrenome, você procura estudo, você procura informação sobre isso, isso melhora muito o sofrimento. Reduzir o sofrimento é a grande função médica. E eu acho que esse curso tem como desfecho redução do sofrimento dos pacientes e das famílias que vivem com demência. Então é por isso que eu me esforço tanto para fazer o melhor curso possível. Bom, então agora eu vou te mostrar os 7 erros que te impedem de diagnosticar demência de uma forma segura, de uma forma correta, que atrapalha a sua vida. Esses 7 erros são importantes. Tá? Mas antes dos 7 erros, eu vou te dar uma principal razão para você investir o seu tempo, a sua dedicação a desenvolver habilidades com demência, com diagnósticos em geriatria. Tá? Primeiro ponto, todo mundo aqui sabe, né, especialmente os colegas geriatras, que a população mundial está envelhecendo. Isso é uma coisa real, é uma coisa imediata, é uma coisa que vai ficar mais intensa no futuro. Quer dizer, a população mundial está envelhecendo. E com o envelhecimento, doenças que são relacionadas ao envelhecimento vão aumentar muito. Então a gente vive uma epidemia de demências. O número de demência vai aumentar muito, especialmente em países ainda em desenvolvimento. Então, se você não vê pacientes com demência, no futuro, não importa a sua especialidade, você vai ter contato com pessoas que convivem ou que vivem com demência. Tá? Então, olha como isso é uma coisa importante. Então, aqui é a pirâmide populacional. Né? A gente vê aqui na base as pessoas mais jovens e aqui na parte de cima as pessoas mais velhas. Olha como está envelhecendo a população, aumentando o número de homens e mulheres já mais velhos. Olha aqui a pirâmide para 2060. Talvez a gente vai inverter. A gente vai ter mais pessoas acima dos 60 anos do que abaixo dos 10 anos. Então, isso é uma grande oportunidade, porque esse mercado vai crescer. Então, mais aqui uma pirâmide populacional mostrando, olha, como deixou de ser o formato de pirâmide, de fato a base de jovens, e aqui o pico de idosos. Olha como está ficando uma coisa muito mais homogênea. Quer dizer, a população idosa está crescendo. E é fundamental você entender que essa população tem algumas especificidades. Então, entender sobre doenças da cognição é uma delas. Entender demência é um ponto importante se você atende pessoas idosas. Então, um outro problema é o custo mundial para avaliação de pacientes com demência. Isso era de 818 bilhões em 2015, foi 1,09% do PIB. Mas isso vai para 1,3 trilhão. Né? E até 2030, 2,8 trilhões. Qual que é o ponto aqui? Apenas 1% dos médicos estão capacitados para atender pessoas idosas. E desses 1%, acho que uma minoria tem expertise em demência. Olha só que coisa interessante. O número de casos de demência está aumentando muito, mas não tem profissional de saúde capacitado com expertise para avaliar a demência. Só que todo mundo já viu essa oportunidade. E todo mundo está correndo atrás disso. Então, se você não está querendo aprender mais sobre demência, entender cognição, saber mais sobre envelhecimento nessa área, você vai ficar para trás. Você vai perder uma oportunidade. Você vai perder, de fato, um nicho de mercado. Por quê? Porque essa demanda está aumentando muito. Então, buscar conhecimento em demência é, na verdade, uma oportunidade profissional. Além do que, essa população vai precisar ser atendida. Vai precisar ter expertise. E, de fato, se você tem essa expertise, você vai aumentar muito os seus atendimentos, a sua clínica, o seu consultório. Você vai conseguir ter uma prática melhor. Isso é uma oportunidade. Então, agora já temos uma epidemia, mas no futuro isso vai ficar muito mais intenso. Então, entender demência, usando a neuroimagem como uma oportunidade, é um ponto fundamental. Então, por que isso é importante para você? Porque vai ter um aumento de demanda para diagnósticos precisos em envelhecimento, especialmente em cognição.
Então vai ter que precisar diagnosticar demência com precisão, parkinsonismos com precisão. Quer dizer, essas doenças degenerativas têm aumentado muito. E aquela ideia que é tudo a mesma coisa, que não vale a pena ter certeza que o tratamento é igual, isso é uma ideia do passado. Se você acha que isso é verdade, você vai ser, infelizmente, você vai ser deixado para trás. Você vai ficar para trás. Você vai ficar no ostracismo. Porque não é tudo a mesma coisa. Novos tratamentos estão surgindo. Novas opções terapêuticas. E aí, essa ideia que é tudo a mesma coisa, que não vale a pena ter certeza, que não vale a pena afirmar com segurança qual é o diagnóstico, é uma ideia retrógrada. E é uma ideia que causa dano, causa sofrimento. Então, ter o diagnóstico preciso é sim importante e é uma demanda crescente. E, de fato, isso vai pressionar os médicos. Quer dizer, quem vai ter que ter respostas, quem vai ter que ter segurança é você. Você que atende pacientes com demência. Seja você neurologista, psiquiatra, geriatra, clínico, médico de família, não importa a sua área de atuação. Se você avalia pacientes com demência, se é você que dá o diagnóstico, você vai ficar responsável por ter precisão, por ter segurança. Olha como isso é importante. Isso vai só aumentar ao longo dos anos. E um dos pontos é que, quando você faz diagnósticos com precisão, você consegue tratar de uma forma muito mais precoce, você consegue prevenir um declínio mais intenso e você melhora a qualidade de vida do paciente. Isso é fundamental e melhorar a qualidade de vida é sempre o objetivo dos tratamentos. Então, tudo isso é sim relevante para a sua prática clínica. Isso vai fazer diferença. Isso é uma coisa real, palpável. Não é uma coisa só teórica. É uma coisa aplicável no mundo real do seu consultório, da sua clínica, do seu ambulatório. Então vamos lá falar dos 7 erros que mais te impedem de diagnosticar demência de uma forma simples, segura e correta. Vamos lá, ó. Erro número 1. Começar a sua avaliação pelo laudo. E aqui, gente, eu não estou dizendo para não ver o laudo. Não é isso. Mas é muito melhor quando você vê a imagem, tem uma opinião própria e lê o laudo para complementar. Por quê? Porque aí você às vezes consegue ver pontos importantes, pontos que você tem que ver lá com uma lupa, pontos que você vê com uma grande correlação clínica. Só você vai conseguir ver uma assimetria sutil. Por exemplo, se bate com o que você viu na clínica. Então, quando você sabe o que procurar, o que valorizar, você consegue ver de uma forma muito mais detalhada. Você vê sutilezas. Você vê, por exemplo, uma assimetria discreta, mas presente. Então, esse ponto é importante. Então, quando você evita começar pelo laudo, você mesmo procura, você mesmo usa a imagem para facilitar o seu raciocínio clínico e você consegue avaliar alterações sutis. É claro que você vai ler a imagem, é claro que o laudo do radiologista é importante. Como eu já falei, esse curso é feito também por uma radiologista, que lauda. Né? Então, o ponto aqui é, você tem que pedir o exame bem pedido. Por exemplo, para você receber um laudo bem laudado. Percebe como tudo isso é importante? Mas ter uma opinião própria, uma opinião pessoal do exame também é importante. Quando você põe o exame na tela e você consegue mostrar para o paciente, mostrar para a família as alterações, fazendo uma correlação com o que você viu na clínica, nos testes cognitivos, isso dá, de fato, uma sensação de segurança. Você passa a ideia de conhecimento, de expertise. A família, o paciente consegue entender o que está acontecendo. Consegue ver a simetria. Isso facilita muito a compreensão, o entendimento e a aceitação do diagnóstico. Então, usar a neuroimagem dessa forma é muito melhor do que só ler o laudo. Quando você consegue usar a imagem para demonstrar, a pessoa aprende muito mais, a pessoa entende muito mais do que só você falar assim, olha, aqui no seu laudo deu que tem atrofia do hipocampo. Então, mostra a atrofia do hipocampo, mostra o córtex entorrinal, mostra o lobo parietal, mostra a lesão vascular. Tudo isso é importante, mas para você fazer isso, você tem que ter expertise. Você tem que ter segurança. Você tem que saber achar essas regiões na ressonância. Você tem que saber abrir o exame na tela, puxar o exame do arquivo para o visualizador. Mas tudo isso é fácil e é possível de se usar na prática clínica. Então, quais são as vantagens de você ver o exame, de você usar o exame como demonstração do diagnóstico? Então, você faz a conexão clínica, né, e você consegue correlacionar o que você viu na clínica com o que você vê na imagem. Isso fortalece a confiança do paciente. Gente, a grande dica que eu dou é usar a imagem para demonstrar as alterações para o paciente e para a família. A pessoa se sente muito mais segura. Quantas vezes eu fiz segunda opinião que eu só peguei os exames que já tinham, que já foram corretamente pedidos, e demonstrei para o paciente e para a família.
E a pessoa fala, nossa, fiquei muito mais seguro agora. E eu não mudei nada. Tava tudo certo. Só um método de passar o diagnóstico que foi, talvez, né, incompleto ou não eficiente. Então, usar isso ajuda muito. Ajuda muito. É uma grande dica que eu dou. Quando você vê a imagem, também é mais fácil você achar algumas coisas que passaram batidas ou que estão no lado, mas não foram valorizadas. Tá? Então você comete realmente menos erros, tá? De passar ou de valorizar coisas que não têm relação com a clínica. O que valorizar? É incidental ou é real o achado? Esse é um ponto importante. Tá? Então, isso vai te dar a sensação, né, vai te passar expertise, vai te dar a sensação de expertise. E aí, de fato, você vai ser conhecido como referência em demência na sua região. Aí, de fato, você vai começar a receber mais encaminhamentos, colegas vão querer ver casos com você, porque essa é a história natural. Essa é a consequência de conhecer bem neuroimagem em demência. Isso vai facilitar, especialmente casos complexos, casos difíceis, casos que já passaram por vários colegas, que têm várias opiniões. Talvez você seja lá a última opinião. Isso vai te dar autonomia profissional. Você vai ter mais independência ao avaliar exames de imagem que você mesmo pediu. Então, aqui é um exemplo de uma mensagem que eu recebi de uma pessoa que provavelmente não é médica, né, em que viu um dos chamados do meu Instagram, dos posts, e que descreve essa insegurança que sentiu ao receber um diagnóstico de demência. E, de fato, a família toda ficou assustada, muito insegura, e isso deixa a pessoa chateada. Então, olha como isso é real. Quando você não passa segurança no diagnóstico, a família sofre, o paciente sofre. É um diagnóstico difícil. Você tem que ter muita cautela, muita temperança, parcimônia, mas você não pode ficar inseguro ao dar um diagnóstico, porque isso causa sofrimento, isso causa dor das pessoas. Erro número 2. Achar que você precisa ter um conhecimento profundo de neuroanatomia para avaliar a imagem em demência. Esse é um erro assim que, de fato, né, é difícil tirar isso da cabeça das pessoas. Quando você fala em neuroanatomia, você já lembra da faculdade, né, dos livros, das peças, aquele monte de nome, aquele monte de área. De fato é difícil. Mas o ponto é que aqui você não precisa saber toda neuroanatomia para diagnosticar demência. E sim, você precisa saber alguns pontos que são focados em cognição. Alguns marcos anatômicos das escalas. Algumas regiões que são muito mais fáceis de serem identificadas. Você não precisa saber tudo. De fato, nos últimos anos, eu tenho visto muito mais neurologia cognitiva do comportamento do que neurologia geral. Quer dizer, tem muitas coisas que eu não vejo mais. E, de fato, eu vou perdendo esse conhecimento. Por quê? Porque o que eu vejo, de fato, eu sei. E quando você foca no que você vê, você naturalmente acaba sabendo. Porque não é tão difícil. Não é tão extenso, não é tão longo. Então, dá para saber, sim, neuroanatomia focada, específica da cognição. Então, qual que é o ponto? Por que isso é um erro? Porque quando você acha que tem que saber tudo, você sai do foco. Você perde, né, a oportunidade de conhecer pontos específicos, que são muito mais plausíveis. E você fica com a ideia que você nunca vai saber tudo. Quer dizer, é uma barreira para você aprender. E aí, quando você tenta saber tudo, você perde tempo, porque de fato é muito difícil, e você se desanima. E vem a ideia, eu nunca vou aprender. Esquece, eu vou ver o laudo mesmo. Não é assim, gente. Dá para aprender coisas focadas, uma neuroanatomia muito mais focada em cognição. E esse é o objetivo desse mini curso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, um exemplo prático. Né? A gente sempre lembra do hipocampo, da formação hipocampal. Né? Mas a gente consegue, às vezes, entender que o hipocampo ele é complexo, o lobo temporal é desafiador, mas para a escala de MTA, que é uma escala validada para ver o hipocampo, você tem que achar alguns marcos anatômicos. Aqui, olha, onde a ponte está redonda, você vê medialmente aqui a fissura coroideia, lateralmente o corno temporal do ventrículo lateral, e você consegue avaliar o grau de atrofia. Olha aqui o hipocampo normal, e aqui o hipocampo atrofiado. Talvez aqui um MTA 2 ou 3, né? Acho que aqui mais para 3, de fato. Então, olha como você tem um mapa focando num ponto, num marco anatômico específico, você focando em algumas regiões como referência para saber se tem atrofia ou não, como aqui a fissura coroideia medialmente, o corno do ventrículo lateralmente, fica muito mais fácil. Quer dizer, você não precisa saber toda a neuroanatomia do lobo temporal medial. Você tem que saber ver o hipocampo, mais ou menos no hipocampo médio, onde a ponte está redonda. E aí você usa a escala para comparar. Olha como facilita muito. Então, esse exemplo
é um grande exemplo de como que você consegue otimizar o seu conhecimento, o seu tempo, para aprender coisas que são relevantes. E aí, né, se você depois quiser aprofundar e saber toda a neuroanatomia, é um desafio. De fato, é uma coisa muito complexa. Mas saber pontos específicos, usando as escalas, usando os marcos anatômicos, não é tão complexo. E é bastante possível você saber isso. Erro número 3. Valorizar alterações evidentes. E aí você deve estar pensando assim, nossa, Fábio, você está falando uma grande besteira. Claro que eu vou valorizar alterações evidentes. De fato, né, mas tem que tomar cuidado. Porque às vezes, alterações que parecem ser evidentes não têm relevância clínica. Tem que tomar cuidado para você não ficar hipnotizado com o primeiro achado que você vê. Isso acontece muito, essa hipnose. Olha, eu vi uma coisa, só vejo aquilo lá. Isso é uma fonte de erro. É uma fonte que te impede de avaliar exames de uma forma muito mais clara e muito mais estruturada. E muitas vezes você erra o diagnóstico por conta disso. Tá? Eu vou mostrar aqui um caso, vocês vão ver. Se você olhar e ver o óbvio, você esquece de outras coisas. E a pergunta é, o óbvio, o grande achado, tem correlação com a clínica? É o que está causando os sintomas? Ou é um achado incidental? Cuidado com valorizar sempre o que você vê primeiro. Esse é um erro que acontece com frequência. Olha esse caso aqui. Antes do caso, eu vou mostrar por que é um erro. Porque sinais precoces de doenças frequentemente são sutis, discretos. Não é uma coisa evidente. E às vezes tem uma coisa mais evidente que não é correlata, não tem relação com os sintomas. Isso reduz a confiabilidade do diagnóstico. Isso afeta a habilidade de diferenciar uma coisa da outra. E, claro, aumenta a taxa de erros diagnósticos. Então, cuidado com essa coisa de avaliar sempre, fixar, né, a sua visão na primeira alteração que a gente vê. Então, eu recentemente fiz um quiz, né, no meu Instagram. E mais ou menos 40% das pessoas, né, eu perguntei, olha, o paciente estava com alterações da nomeação, estava com problemas de linguagem. Eu perguntei qual achado que é incidental. Então aqui a gente claramente vê o meningioma. Todo mundo está vendo aqui, olha, o realce pelo contraste, a cauda dural, né? Só que onde está esse meningioma? No lobo frontal direito. O paciente tem problemas de linguagem. E aí a gente passou a ficar hipnotizado por isso. E vários médicos não viram isso daqui, olha. Uma atrofia da região temporal polar e da região frontal esquerda. Quer dizer que tem a ver muito mais com alteração de linguagem. E não é feito de massa, não está empurrando o cérebro aqui. Esse aqui é um achado claro. Que pessoas ficaram hipnotizadas por isso daqui, ó, que é um achado evidente. Vamos ver um pouquinho mais dessa imagem? Olha só como isso daqui realmente, assim, fixa os olhos. Olha o tamanho desse meningioma, mas isso daqui está estável há anos. E o paciente não tinha problemas de linguagem há anos. O problema de linguagem é uma coisa muito mais recente. E olha aqui o polo temporal esquerdo, por exemplo. Então, esse caso, muito provavelmente, o tumor, o meningioma, é um achado incidental. E não tem relação com isso daqui que a gente está vendo, que é o real causador dos sintomas. Olha como se a gente só olhasse aqui, a gente ia às vezes se perder. A gente não ia investigar, não ia fazer o diagnóstico. Então esse erro, gente, parece ser uma coisa óbvia, mas não é. Acontece muito esse tipo de erro. A gente ficar assim, quase que encantado, hipnotizado por um achado evidente. Então cuidado com isso, né? Sempre olhe todo o exame e tente fazer uma correlação clínico-radiológica. Será que isso que eu estou vendo, de fato, é o causador dos sintomas? Essa pergunta é fundamental. Erro número 4. Avaliar os hipocampos na ressonância. Outra pergunta você deve estar falando assim, Fábio, você está louco? Como que eu não vou ver os hipocampos? Claro que você deve ver os hipocampos. Mas o erro aqui é achar que só o hipocampo é importante e sempre vai ter atrofia hipocampal. E aqui eu vou talvez surpreender você com uma informação. Às vezes, doença de Alzheimer com síndrome amnésica, com perda da memória recente, comprovada por biomarcadores, não tem atrofia hipocampal. Você não pode achar que tudo é atrofia hipocampal. Que todo mundo que tem Alzheimer, que tem demência, tem atrofia hipocampal. Isso não é verdade. Então, muitas vezes, você perde achados importantes fora do hipocampo, porque você só olhou os hipocampos. Você aprendeu que tem que ter atrofia hipocampal. Vou mostrar aqui um caso, meu. Então, antes disso, ó, o que é um erro? Porque você descontextualiza o diagnóstico. Porque você supervaloriza uma coisa que nem sempre está lá. E às vezes você deixa de fazer diagnósticos ou faz diagnósticos equivocados. Olha esse caso aqui, ó, essa ressonância. Ó. Tem atrofia hipocampal aqui? Então a dica que é que, olha, quando o hipocampo está colado aqui no lobo temporal pela fímbria, porque não está atrofiado. Tá? Esse caso, gente, por incrível que pareça, é uma síndrome amnésica anterógrada progressiva, uma perda progressiva da memória recente, em que tem biomarcador de doença de Alzheimer. Ah, Fábio, mas isso daí
Eu nunca vi isso na vida, né? Não tem na literatura. Tem sim. Então, existe uma diversidade fenotípica na doença de Alzheimer. Então, alguns casos, ó, em algumas cortes, 15 a 20% dos casos tem uma atrofia muito sutil ou não tem atrofia até o segundo ano do diagnóstico, mesmo casos com biomarcadores positivos. Então, nem sempre você tem atrofia. Cuidado com essa ideia de que só um achado tem correlação. Cuidado com a ideia, por exemplo, que todo mundo que tem doença de Alzheimer tem atrofia hipocampal. Tem alguns casos, por exemplo, especialmente de pessoas mais jovens, doença de Alzheimer que poupa os hipocampos e tem uma atrofia muito mais cortical. Já vi muita gente que perdeu o diagnóstico por conta disso. Tinha uma baita atrofia parietal do precúneo, não tinha atrofia hipocampal. Aí o colega fala assim: olha, não é Alzheimer, não tem atrofia hipocampal. Cuidado com esse achado. Cuidado com a ideia que todo mundo tem que ter atrofia hipocampal. Isso não é verdade. Tem estudos que mostram isso. A doença de Alzheimer é uma doença heterogênea. Eu sempre falo isso. Porque, de fato, a doença de Alzheimer é uma doença heterogênea. Então, existe uma variabilidade de fenótipos clínicos e de fenótipos de neuroimagem na doença de Alzheimer. Não é só uma coisa. Então, cuidado com esse erro. Erro número 5. Solicitar exames com uma hipótese diagnóstica. Sério, Fábio? Você não põe hipótese? Claro que eu coloco a hipótese. Qual que é o problema aqui? É colocar o exame só com a hipótese. Olha, vou pedir um exame de imagem, demência. E aí, eu não acreditava nisso. Até que as exames me mostravam, Fábio, quando põe demência, é lucro. Às vezes não põe nada. E a pergunta é, como que deve responder? Demência? Não. Então isso seria muito ruim, né? Então o ponto é, quando você vai pedir um exame de imagem, no exame, ofereça história clínica, a síndrome cognitiva, os exames de cognição, o exame neurológico, a história, fator de risco vascular. O radiologista não sabe isso. E para ele laudar, é importante que ele saiba. Então esse é um ponto. Se você quer um laudo melhor, peça o exame de uma forma melhor. Se você pedir assim, demência, provavelmente o laudo não vai ser muito bom, porque o radiologista não vai saber o que está laudando. Então, um ponto é melhore o seu pedido. Se você vai pedir com detalhe, com hipótese, com uma hipótese topográfica, olha, eu acho que deve ser uma alteração nos hipocampos, no córtex entorrinal. Você vai ver que vai vir uma análise do hipocampo. Então, o ponto é melhore a história. Por quê? Porque às vezes é difícil, né? Eu gosto muito aqui desse. Eu falo isso numa aula que eu dou de demência frontemporal, né? Mas aqui é o Hagar o Viking, né? Então ela fala café? E fala, olha, acho que é, né? Olha como às vezes é difícil, né? Tem ambiguidade nas coisas. E aí, pode ser também falta de expertise. Então, qual que é o ponto aqui? Não tem essa ambiguidade, né? Não fala assim, demência, é apendicite. O que o médico vai falar? Não, não é apendicite. Né? Não é verdade? Agora, é experiente pedir assim, olha, dor abdominal que começou na região epigástrica, que mudou para a fossa ilíaca direita, com febre, com anorexia, com a temperatura retal aumentada. Olha como melhorou. Né? Então, é a mesma coisa. Não peça o exame assim, demência. Né? É clínico cognitivo? Interrogando ainda. Quer dizer, demência é um diagnóstico clínico. Como é que você vai interrogar um diagnóstico clínico para o radiologista? Percebe como isso é um erro? Né? Como a resposta vai ser ambígua? Café? Acho que é, né? Não façam isso. Melhorem esse ponto, isso é fundamental. Então, outra dica aqui é converse com o radiologista. Converse com o médico nuclear. Tenha contato com eles. Passa a história, passa o resultado. Olha, você achou que era Alzheimer? Era Alzheimer mesmo, no líquor. Isso ajuda muito a ter contato, a conversar. Então, esse erro também, esse depende muito do clínico. Peça o exame de uma forma adequada. Erro número 6. Navegar sem o mapa. Avaliar exames de imagem sem ter um roteiro estruturado. Gente, eu me lembro assim, eu cometia muito esse erro. De fato, isso causava um sofrimento, uma dor no coração. Eu abri o exame de imagem, tinha lá T1, T2, flare, DWI, né, gradiente eco, T2 estrela, SWAN, SWIP, mapa de fase, MIP, contraste, né? E eu não sabia onde eu começava a ver. Eu não sabia, assim, por que serve T1? O que eu vejo em T1? Então, não ter um mapa é muito difícil. Quer dizer, se você não tiver um roteiro, se você não tiver um conhecimento básico da estrutura e uma forma, um algoritmo de você seguir para você avaliar demência, para você avaliar qualquer coisa, é muito fácil se perder. Né? Então eu gosto muito dessa frase, né? Quer dizer, quando você navega sem um destino, né, marinheiro que não sabe para qual porto vai, nenhum vento é favorável. Se você não sabe, né, o que você quer ver, né, o que você quer achar, né, tudo que tiver no exame não vai te ser favorável, você não vai conseguir aproveitar. Você vai perder esses ventos. Nenhum vento vai ser favorável. Então é fundamental
Tem um mapa, uma rota, um algoritmo para ver. E quando você segue uma sequência, quando você sabe o seu destino, quando você entende para que cada coisa serve e onde você quer chegar, você vai ver que os ventos passam a ser favoráveis. Tá? Então, pensa nessa frase. Ó, se você não sabe para onde você vai, nenhum vento vai te ajudar. Isso que eu sentia quando eu abri o exame de imagem. Eu não sabia para onde eu ia. E aí, qualquer vento que aparecia, eu simplesmente estava à deriva. Tá? Então, tenham um método, um roteiro, uma regra para seguir. Isso é fundamental para você conseguir, de fato, usar a neuroimagem para iluminar. Tá? Então, as pessoas falam muito que eu gosto de frases, né? Uma frase que eu gosto muito é essa, né? Que a gente deve usar a neuroimagem como uma pessoa normal usa um poste. Não como um bêbado usa um poste. O bêbado usa o poste para se apoiar. Eu usava a neuroimagem para apoiar os meus diagnósticos. Não é para apoiar. Tem que usar o poste para iluminar os diagnósticos. E hoje, a neuroimagem consegue iluminar os meus diagnósticos. Então é diferente. É muito diferente uma coisa da outra. Então vamos aqui ter um mapa. Tem no mapa, tem no destino, os ventos se tornam favoráveis. Então aqui é só um exemplo, ó. Por exemplo, quando a gente abre essas imagens, via T1, T2, gradiente, contraste, difusão. E se a gente não souber para que serve cada coisa, a coisa fica caótica. É muito fácil se perder aqui, esse monte de sigla. Tá? Mas um dos pontos é que a gente vai ensinar isso. Uma maneira fácil de seguir um método para chegar em diagnósticos em demência. Erro número 7. Acreditar que você não tem tempo suficiente para aprender neuroimagem, para aprender demência, para aprender qualquer coisa. Tá? Então, de fato, a vida é corrida. De fato, a gente trabalha muito, a gente tem que dividir trabalho, vida pessoal, lazer, exercício, filhos. Mas aqui, né, o pensamento ele é oposto. Né? Você vai ver que muitas vezes você não consegue ter tempo porque o seu tempo de trabalho está com uma qualidade ruim. Tá? Então, mais algumas frases aqui, né, são frases estoicas. Né? A primeira frase é do Zenão de Sítio. Ele fala o seguinte: ó, nenhuma perda deveria ser mais lamentável para nós do que perder nosso tempo, porque ele é irrecuperável. E Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas sim a gente desperdiça muito ele. Então, o ponto aqui é que a gente escolhe o nosso tempo. E, de fato, se a gente conseguir melhorar nosso trabalho, melhorar nossa clínica, melhorar o nosso status, nossa expertise, vai sobrar mais tempo para coisas importantes. Então, um ponto é, se você não tem tempo, você tem que se perguntar, o que está acontecendo? Como que eu faço para ter mais tempo livre? Como que eu melhoro o meu tempo de trabalho? Como que eu consigo aumentar a minha eficiência no trabalho? E aí, de fato, se atualizar é uma grande fórmula para você conseguir trabalhar menos. Recentemente, eu recebi um colega, me mandou uma imagem, e eu avaliei a imagem e falou, nossa, que legal, né? Ele falou assim, olha, quando sobrar um tempo, eu vou fazer o seu curso. E o pensamento é o oposto. Se você soubesse, se você tivesse experiência, se você tivesse expertise em avaliar a imagem, você ganharia tempo. Percebe a ótica que está trocada aqui? Quer dizer, um dos pontos é a atualização médica faz com que você ganhe tempo, trabalhe menos, ganhe mais, aproveite mais a vida, desperdice menos ela com trabalho de pouca qualidade. E, de fato, o seu tempo é irrecuperável. Tempo é o mais importante. Tempo é a métrica principal da vida. Ter tempo de qualidade com a família, ter tempo para exercício, ter tempo de lazer é fundamental. Como que médico faz isso? Aumentando a expertise, se atualizando, aprendendo mais. O reflexo disso é ter mais tempo. Então, essa ideia que eu não tenho tempo de aprender, não vou aprender, estou muito velho para aprender, isso é distorção cognitiva. Isso não é verdade. Quando você aprende, você melhora a sua vida e te sobra mais tempo. E aí você usa o tempo como você quiser. Então vamos fazer aqui uma revisão dos principais erros. Olha, a primeira coisa, começar a sua avaliação pelo laudo. Só ler o laudo, não ver a imagem você mesmo. Tá? Laudo é importante, mais uma vez. Laudo é fundamental, mas só o laudo, muitas vezes, não é o ideal. Ter uma opinião própria também é importante. Achar que você precisa ter um conhecimento profundo da neuroanatomia. Precisa saber toda a neuroanatomia. De fato, não é verdade. Você precisa saber coisas específicas. Marcos anatômicos que são fundamentais para a cognição. Não saber tudo. Isso não é necessário. Você valorizar alterações evidentes, ficar lá hipnotizado, e não valorizar alterações que têm relação com a clínica. Cuidado com a hipnose do primeiro achado. Isso às vezes faz mal, causa erros. Achar que tudo em demência é hipocampo. Cuidado com esse erro. Às vezes demência não tem atrofia hipocampal. Mesmo a doença de Alzheimer. Pedir exames,
né, com o pedido mal feito, ou muito curto, ou só com a hipótese. Cuidado com isso. Dê uma história relevante para o radiologista. Ele quer saber, ele vai te ajudar muito mais se ele souber. Tá? Não ter um mapa. Navegar sem um mapa, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você não sabe qual é o seu destino, nenhum vento é favorável. Ou achar que você não tem tempo de aprender neuroimagem, que você não tem tempo de se atualizar, que você já sabe, ou que você já tem o laudo, já estou muito velho, não aprendi na faculdade, na residência, no meu curso de pós-graduação, não vou saber mais. É possível aprender. Então, todos esses erros, eles são erros que são possíveis de serem solucionados. São erros que estão, muitas vezes, no pensamento do médico, em pensamento fixo. Então, vamos pensar em mudar esses pensamentos. E você vai ver que vai ajudar muito na sua vida, nos seus pacientes, no seu consultório, no seu status. E é uma coisa possível. É possível aprender neuroimagem de uma forma segura, de uma forma simples. Simplicidade é um grande ponto aqui do mini curso. Temos que ser simples. Temos que ser didáticos e diretos. E esse é o grande objetivo. Então aqui é uma nova revisão. Então a gente está vendo aqui a aula 1, são 7 erros. Na aula 2, eu vou falar sobre 3 pilares de segurança no diagnóstico das demências. E a aula 3, a aula mais importante, a aula fundamental, é o roteiro prático para diagnosticar demências com segurança. Tá? Essa aula aqui a gente não pode perder. Ela é uma aula fundamental, né, para a gente poder utilizar os ventos de uma maneira mais profícua. Não percam essa aula. Mas eu já vou dar aqui um pequeno spoiler da aula 2, os 3 pilares da segurança. Então, as 3 colunas aqui. Então, essas colunas aqui, elas são importantes. Elas sustentam o nosso curso. Quer dizer, eu acho que essas 3 colunas sustentam o nosso conhecimento em relação à neuroimagem em demência. Né? Então, aqui a gente está vendo a coluna, ela tem o estilo jônico, né? Então, o estilo jônico é o estilo da sabedoria. Então, a gente tem que saber essas coisas. Tá? Quais são aqui os 3 pontos? Ó? Então, primeiro ponto, ó, primeira coluna, neuroanatomia direcionada. Quer dizer, você ter o conhecimento de alguns pontos da neuroanatomia. O hipocampo, por exemplo, é um ponto. Você tem que saber ver o hipocampo. Mas tem muito detalhe do hipocampo, eu sei. Tem que saber ver o que é importante para você saber a escala. Que é o ponto 2, a imagem em escalas. Você saber o que é T1. O que eu vejo em T1? Olha, T1 é para ver anatomia. Como que eu sei que é T1? Substância branca, branca, cinza, cinza, líquor preto. E sabendo a neuroanatomia direcionada e a imagem básica, você consegue usar as escalas, que são validadas, que vão te dar segurança para saber, é normal para a idade ou não? É simétrico ou assimétrico? Tá? Então, esses 2 pontos também fazem o terceiro. Quando você sabe da neuroanatomia básica, quando você sabe o básico de imagem, o mapa, quando você sabe ver escalas, vai te facilitar muito a correlação clínico-radiológica. Correlacionar o que você viu na clínica, no teste, com o que você está vendo na imagem. Você tem um pilar. E aí, a soma desses 3 pilares faz aqui um quarto, um bônus aqui, que você não comete os 7 erros que eu falei. Se você souber os 3 pilares, naturalmente você não vai cometer nenhum daqueles erros. Você não vai ter nenhum pensamento distorcido em relação à neuroimagem. Por quê? Porque você vai ter segurança. Você vai ter conhecimento. Percebe como esses 3 pilares afastam esses erros, ou 7 erros. Uma coisa tem a ver com a outra. A primeira aula é ligada à aula 2. Se você souber essas 3 coisas, você não vai cometer esses erros. Isso é um fato. Tá? Então não perca essa aula 2. Essa aula é uma aula que ela é a estrutura, os pontos de apoio, o suporte para o método, os 3 pilares de segurança no diagnóstico de demência. Então aqui eu gostaria de dar um presente, que é para fixar, para consolidar o seu conhecimento dessa aula, para facilitar a sua transformação desse conhecimento aqui da aula para a prática clínica, para revisar o que a gente viu e você conseguir aplicar esses achados, esses conhecimentos no seu consultório. Então é a apostila dessa aula 1, 7 erros que impedem o diagnóstico precoce. Então isso vai estar no final, vai ter um exercício, tá? Para quem responder e quem tiver passar, conseguir acertar, né, vai ganhar essa apostila da aula 1. Tá? Então eu vou avaliar as respostas, dar os feedbacks e para você poder responder, você precisa ter assistido a aula inteira. Então aqui tem um link que vai estar aqui na tela para você responder esse exercício e para você poder ganhar a apostila dessa aula. Tá? Então, isso aqui faz parte do curso, não perca essa oportunidade, faça as perguntas, consolide o seu conhecimento e ganhe a apostila. Então aqui a gente está terminando essa primeira aula. Eu gostaria de agradecer todo mundo pela atenção,
por vocês estarem aqui assistindo essa aula. Dizer que eu fico muito feliz que vocês querem aprender novidades. Isso já é um grande estímulo para eu continuar fazendo essas aulas, continuar fazendo os cursos. Tá todo mundo de parabéns de estar aqui hoje. Vocês, com certeza, têm um diferencial. Estão buscando aprender mais nessa área. E eu espero que vocês participem também da aula 2. Tá? No dia que está aparecendo aqui na tela, essa aula dos pilares diagnósticos, que vai ser a base para o curso, a base para ter o roteiro, que vai ser a aula 3. Então, muito obrigado pela atenção. Eu gostaria, mais uma vez, de dizer que esse curso foi feito com muito carinho, com muito esforço, com anos de discussões, e que ele é baseado nas minhas angústias, na minha insegurança e na minha dificuldade em avaliar demência usando a neuroimagem. E, de fato, eu tenho que agradecer também aqui a todos os professores que participam do curso, que participaram da minha formação, especialmente a doutora Gislaine, que participou diretamente em moldar esse curso como ele é hoje. Então, não perca a segunda aula, Pilares para o Diagnóstico de Demência. Muito obrigado, até mais.